E a gente começa te contando que o desempenho ruim do PT nas eleições municipais está gerando um clima tenso entre a paranaense Gleisi Hoffmann, que comanda a sigla, e o ministro Alexandre Padilha. A troca de farpas entre a deputada federal, que chefia o PT nacionalmente, e o integrante do governo Lula ocorreu nesta semana depois do resultado das eleições de segundo turno. Alexandre Padilha, que é ministro das Relações Institucionais, fez um balanço sobre o desempenho da sigla durante uma coletiva de imprensa em Brasília. Ao comentar o resultado, ele ressaltou que, apesar de ter melhorado em relação a 2020, o partido segue em crise. Durante a declaração, ele inclusive fez uma alusão ao Campeonato Brasileiro, como se o partido ainda estivesse no Z4, que seria a zona de rebaixamento da disputa. Então agora a gente vai conferir e entender todos esses termos que Alexandre Padilha usou. O PT é o campeão nacional das eleições presidenciais, mas na minha avaliação não saiu ainda do Z4 que entrou em 2016 nas eleições municipais, sendo 82% de reeleição, que os partidos que mais crescessem fossem exatamente do espectro que compunham as prefeituras em 2020. Mas acho que tem um debate importante a ser feito de como que o PT e os partidos de esquerda conseguem representar segmentos de trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo da realidade urbana, que por algum motivo não se sentiram representados pelas candidaturas nessa eleição municipal. Depois da declaração do ministro, a deputada paranaense Gleisi Hoffmann se posicionou nas redes sociais, escancarando o clima tenso então entre os dois. Em uma postagem que ela fez ontem, a presidente nacional do PT afirmou que Alexandre Padilha ofende o PT fazendo graça e que ele deveria focar na articulação política com o Congresso. Ela ainda pediu mais respeito com o partido que lutou por Lula livre e Lula presidente quando poucos acreditavam, e afirmou que o desempenho do partido foi afetado pelo governo federal, que é de ampla coalizão, e que o país passa por uma ofensiva da extrema-direita. Nas eleições municipais de 2016, o PT conseguiu eleger 252 prefeitos pelo Brasil. Em 2020, esse número caiu para 182. E agora, o partido voltou aí a ter um aumento e conquistou 252 prefeituras de novo, mesmo número lá de 2016. Só que esses números estão longe do desempenho que foi alcançado, por exemplo, em 2012, quando foi um ano vitorioso para o time do PT, que teve mais de 600 prefeituras. O desentendimento entre Padilha e Gleisi também carrega como pano de fundo as discussões que envolvem a sucessão do comando do PT. Gleisi Hoffmann deve deixar esse cargo no próximo ano e a disputa interna dentro do partido pela vaga de presidente nacional está intensa. Vamos lá, a gente já vinha contando os bastidores desta briga do PT. O PT está desesperado, teve um desempenho, não é que foi ruim não, foi péssimo. O PT foi varrido do mapa nas eleições municipais. Varrido do mapa literalmente, não dirige praticamente nenhuma cidade importante no Brasil, ainda jogou peso na reta final no Boulos, peso e muito dinheiro no Boulos, que não era nem deles, era um aliado, perdeu também. E como é que um partido que dirige o país perde tanto? A culpada está sendo apontada como a Gleisi Hoffmann. Ora, era a presidente do partido. O Alexandre Padilha já nunca gostou muito dela e agora centra força para derrubar de vez e não quer ela nem no governo, porque a verdadeira disputa está aí. Não se engane. Gleisi já está fora praticamente da direção do PT, ela mesma já jogou a toalha, mas ela quer um cargo no governo, ela quer ser ministra, ela quer continuar com algum protagonismo, e a briga interna no PT, intestinal no PT, é que ela fique no ostracismo, porque acreditam a ela, a postura mais radical dela, esse desempenho muito ruim do PT em todo o Brasil. E dentro disso tudo, há, claro, a figura de Janja, que, acreditem vocês, é uma terceira via nessa confusão toda ainda, né? Você tem ali o grupo da Gleisi Hoffmann, né, querendo se agarrar ao poder. Você tem Alexandre Padilha, que é uma ala mais light em relação a Gleisi Hoffmann, e você tem a Janja, que é um grupo mais personalista, é um grupo mais intimamente ligado ao Lula e que vê na primeira-dama a chance de se perpetuar no poder. Então o PT está dividido em vários pedaços. Isso não é novidade para eles, o PT sempre foi assim. Na verdade é uma confederação de tendências, mas agora a briga está ficando pública, Pedroso.
ficando pública e deixando muito claro para todos nós que se tinha alguma dúvida sobre a articulação política do PT, seja no governo, que é ineficiente, tem uma relação péssima na Câmara dos Deputados, o Padilha não é mais acessado pelo Arthur Lira, então eles vão mal na articulação congressual, eles vão mal na articulação política nos estados, nos municípios, eles tentaram inclusive terceirizar, o Mark trouxe aqui a questão do Boulos, mas essa foi a principal estratégia, eles venderam como se fosse a grande maquinação, o grande cavalo de Troia. Olha, o PT está desgastado, o voto no 13 está ali com alguma dificuldade, vamos ter ali algumas candidaturas proxy, ou seja, por procuração. Em Curitiba lançaram o Luciano Dutti, em São Paulo, como o Marco trouxe, teve o Boulos, em várias outras capitais eles foram ali estendendo as garras através de pessoas que não levassem o nome da legenda. Até nesta estratégia eles não foram vencedores. Você pega lá, aonde eles venceram? Se olhar bem para essa estratégia, talvez no Recife e daí em Fortaleza agora no segundo turno. Fora isso, foi uma derrota acachapante. Mas isso tem muito a ver com a mentalidade. A esquerda está desconectada dos temas que as pessoas vivem. Eles falam, né? E o Padilha diz, olha, o Lula venceu, então no Campeonato Brasileiro Nacional Presidencial somos grandes vencedores. Não. Tem que entender que aquela grande aliança, aquela frente ampla que eles defenderam, que eles prometeram e que não estão entregando, Mari, ela que talvez tenha sido vitoriosa, mas eles não conseguem entender direito o que foi aquilo. É uma mentalidade ultrapassada que, na verdade, as pessoas querem ver superada. E cada vez mais, se a gente olha o mapa do Brasil, o partido vai se tornando, o PT vai se tornando um partido regional. Tem muita força ali no norte e nordeste, mas sul, sudeste e centro-oeste, ele é um partido que mingua a olhos vistos. Talvez isso precise ser cada vez mais estudado, mas também tem a ver com o desenvolvimento econômico de cada uma das regiões. E a gente começa te contando que o desempenho ruim do PT nas eleições municipais está gerando um clima tenso entre a paranaense Gleisi Hoffmann, que comanda a sigla, e o ministro Alexandre Padilha. A troca de farpas entre a deputada federal, que chefia o PT nacionalmente, e o integrante do governo Lula ocorreu nesta semana depois do resultado das eleições de segundo turno. Alexandre Padilha, que é ministro das Relações Institucionais, fez um balanço sobre o desempenho da sigla durante uma coletiva de imprensa em Brasília. Ao comentar o resultado, ele ressaltou que, apesar de ter melhorado em relação a 2020, o partido segue em crise. Durante a declaração, ele inclusive fez uma alusão ao Campeonato Brasileiro, como se o partido ainda estivesse no Z4, que seria a zona de rebaixamento da disputa. Então agora a gente vai conferir e entender todos esses termos que Alexandre Padilha usou. O PT é o campeão nacional das eleições presidenciais, mas na minha avaliação não saiu ainda do Z4 que entrou em 2016 nas eleições municipais, sendo 82% de reeleição, que os partidos que mais crescessem fossem exatamente do espectro que compunham as prefeituras em 2020. Mas acho que tem um debate importante a ser feito de como que o PT e os partidos de esquerda conseguem representar segmentos de trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo da realidade urbana, que por algum motivo não se sentiram representados pelas candidaturas nessa eleição municipal. Depois da declaração do ministro, a deputada paranaense Gleisi Hoffmann se posicionou nas redes sociais, escancarando o clima tenso então entre os dois. Em uma postagem que ela fez ontem, a presidente nacional do PT afirmou que Alexandre Padilha ofende o PT fazendo graça e que ele deveria focar na articulação política com o Congresso. Ela ainda pediu mais respeito com o partido, que lutou por Lula livre e Lula presidente quando poucos acreditavam, e afirmou que o desempenho do partido foi afetado pelo governo federal, que é de ampla coalizão, e que o país passa por uma ofensiva da extrema-direita. Nas eleições municipais de 2016, o PT conseguiu eleger 252 prefeitos pelo Brasil. Em 2020, esse número caiu para 182. E agora, o partido voltou aí a ter um aumento e conquistou 252 prefeituras de novo, mesmo número lá de 2016. Só que esses números estão longe do desempenho que foi alcançado, por exemplo, em 2012, quando foi um time aí, um ano vitorioso pro time do PT, que teve mais de 600 prefeituras. O desentendimento entre Padilha e Gleisi também carrega como pano de fundo as discussões que envolvem a sucessão do comando do PT. Gleisi Hoffmann deve deixar esse cargo no próximo ano e a disputa interna dentro do partido pela vaga de presidente nacional está intensa. Vamos lá, a gente já vinha contando os bastidores desta briga do PT. O PT está desesperado,
teve um desempenho, não é que foi ruim não, foi péssimo. O PT foi varrido do mapa nas eleições municipais, varrido do mapa literalmente, não dirige praticamente nenhuma cidade importante no Brasil, ainda jogou peso na reta final no Boulos, peso e muito dinheiro no Boulos, que não era nem deles, era um aliado, perdeu também. E como é que um partido que dirige o país perde tanto? A culpada está sendo apontada como a Gleisi Hoffmann. Ora, era a presidente do partido. O Alexandre Padilha já nunca gostou muito dela e agora centra força para derrubar de vez e não quer ela nem no governo, porque a verdadeira disputa está aí. Não se engane. Gleisi já está fora praticamente da direção do PT, ela mesma já jogou a toalha, mas ela quer um cargo no governo, ela quer ser ministra, ela quer continuar com algum protagonismo e a briga interna no PT, intestinal no PT, é que ela fique no ostracismo, porque acreditam a ela, a postura mais radical dela, esse desempenho muito ruim do PT em todo o Brasil. E dentro disso tudo, há, claro, a figura de Janja, que, acreditem vocês, é uma terceira via nessa confusão toda ainda, né? Você tem ali o grupo da Gleisi Hoffmann, né, querendo se agarrar ao poder. Você tem Alexandre Padilha, que é uma ala mais light em relação a Gleisi Hoffmann, e você tem a Janja, que é um grupo mais personalista, é um grupo mais intimamente ligado ao Lula e que vê na primeira-dama a chance de se perpetuar no poder. Então o PT está dividido em vários pedaços. Isso não é novidade para eles, o PT sempre foi assim, na verdade é uma confederação de tendências, mas agora a briga está ficando pública, Pedroso. Ficando pública e deixando muito claro para todos nós que se tinha alguma dúvida sobre a articulação política do PT, seja no governo, que é ineficiente, tem uma relação péssima na Câmara dos Deputados, o Padilha não é mais acessado pelo Arthur Lira, então eles vão mal na articulação congressual, eles vão mal na articulação política nos estados, nos municípios, eles tentaram inclusive terceirizar, o Mark trouxe aqui a questão do Boulos, mas essa foi a principal estratégia, eles venderam como se fosse a grande maquinação, o grande cavalo de Troia. Olha, o PT está desgastado, o voto no 13 está ali com alguma dificuldade, vamos ter ali algumas candidaturas proxy, ou seja, por procuração. Em Curitiba lançaram o Luciano Dutti, em São Paulo, como o Marco trouxe, teve o Boulos, em várias outras capitais eles foram ali estendendo as garras através de pessoas que não levassem o nome da legenda. Até nesta estratégia eles não foram vencedores. Você pega lá, onde eles venceram? Se olhar bem para essa estratégia, talvez no Recife e daí em Fortaleza agora no segundo turno. Fora isso, foi uma derrota acachapante. Mas isso tem muito a ver com a mentalidade. A esquerda está desconectada dos temas que as pessoas vivem. Eles falam, né, e o Padilha diz, olha, o Lula venceu, então no Campeonato Brasileiro Nacional Presidencial somos grandes vencedores. Não, tem que entender que aquela grande aliança, aquela frente ampla que eles defenderam, que eles prometeram e que não estão entregando, Mark, ela que talvez tenha sido vitoriosa, mas eles não conseguem entender direito o que foi aquilo. É uma mentalidade ultrapassada que, na verdade, as pessoas querem ver superada. E cada vez mais, se a gente olha o mapa do Brasil, o PT vai se tornando um partido regional. Tem muita força ali no norte e nordeste, mas sul, sudeste e centro-oeste, ele é um partido que mingua a olhos vistos. Talvez isso precise ser cada vez mais estudado, mas também tem a ver com o desenvolvimento econômico de cada uma das regiões. Agora